Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de muitas coisas. De coaching, de desarmamento, de risco cirúrgico, mas também vai ter música. Nossos convidados são a Marina Gerke, que é coach. Ela vai nos falar sobre o conceito de coaching e como é que ele pode promover uma transformação em pessoas e empresas. É isso mesmo, né, Marina? Exatamente. Prazer em tê-la aqui. Prazer é todo meu. Boa tarde. Boa tarde. Maria Manuela Alves dos Santos é médica e ela é do Colégio Brasileiro. Não é dos colégios brasileiros, não, ela é do Consórcio Brasileiro de Acreditação. E não é cirurgiã. Não, sou médica, mas não sou cirurgiã. Isso. E ela vem nos falar sobre os novos padrões de qualidade que vão deixar as cirurgias mais seguras. É um prazer enorme tê-la aqui. Muito obrigada. Para mim também. Nós estamos com o Coronel Ubiratã Ângelo, que é coordenador da área de segurança humana do Viva Rio. E ele vem falar conosco sobre desarmamento. 20 anos depois de você vir ao Sem Censura, você está vindo aqui. Emocionado. O primeiro programa de televisão que eu participei em 1993. Com Lúcia Leme. Com Lúcia Leme, Sem Censura, para falar sobre a chacina da Candelária. Caramba. Eu trabalhava na assessoria do Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que era o comandante-geral da polícia. E a chacina foi numa semana, na segunda-feira seguinte. Hoje eu estava no Jornal da Noite. Não tem noção da emoção que eu estou passando agora. Que maravilha, Coronel. Prazer enorme tê-la aqui, então. O prazer é todo meu. Obrigada. Estamos com a Elvira Helena, que é uma artista múltipla. Ela é cantora, ela é atriz, ela é artista plástica, poeta. Está fazendo um show e uma exposição, claro, né? Porque não ia ser um showzinho ou uma exposiçãozinha. Tem que ser logo uma opção de coisa. Vai ser nessa quinta-feira aqui no Rio. Isso. Em que lugar que vai ser? No Panorama Boa Tarde. Boa tarde, linda. E no Panorama, restaurante Piano Bar, que fica no Leblon. O nome já diz, um lugar lindo, tem uma vista linda. E eu estou aproveitando para cantar e para mostrar as minhas pinturas, das artes que eu tenho feito por aí. Vamos ver um pouquinho disso daí. E estamos também com a nossa produtora de web, Camila Abreu, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Não é isso, Camila? Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Camila. Para participar é muito simples, basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Obrigada, Camila. Vamos então com a doutora Maria Manuela, porque médico aqui tem prioridade em tudo, não é verdade, Camila? A gente adora, Exatamente. Porque a lista de perguntas que chega é imediata. Acho ótimo ter muitas perguntas, porque fica muito mais fácil da gente dizer o que é que estamos fazendo. Isso. Em suma, diz aqui que a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, estima que 22% das cirurgias em países industrializados, não é nem no Brasil, tem complicação. É uma taxa altíssima e parece que disso tem 0,8 de óbitos. Ou seja, que também não é engraçado. Ninguém entra numa sala de cirurgia porque quer. Eventualmente até entra, fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia bariátrica, mas assim mesmo morre-se ou então fica com sequelas. É complicado. Além do que, pode-se pegar infecções hospitalares, tem uma série de coisas. Do que a senhora quer falar em primeiro lugar? Eu quero falar da acreditação. Isso, então vamos lá. A acreditação é um processo de avaliação externo em qualquer instituição de saúde, desde o hospital até um centro de saúde, até uma unidade de atenção primária, e que avalia a qualidade e a segurança do cuidado que se presta aos pacientes. A acreditação é um processo, é uma metodologia antiga, ela vem desde 1910, foi criada nos Estados Unidos e a principal agência mundial que faz essas avaliações no mundo inteiro, dos quais modelos nós usamos, ou seja, o nosso modelo ou nossa metodologia é a mesma dessa instituição. Nós estamos associados a essa instituição há 20 anos e trabalhamos com eles já há 20 anos. E eles têm esta proposta de trabalho desde 1951. Tá, então, tem alguma novidade agora? As grandes novidades são, cada vez mais, a segurança do paciente, a segurança do cuidado. E isso é muito novo para o Brasil e é muito novo no mundo inteiro. Tá. As coisas que acontecem aqui, que a gente se espanta muito, infecção hospitalar, cirurgias em lugares errados, em pacientes
que não são os pacientes que deviam ser, o deixar algum equipamento ou algum material dentro do paciente durante a cirurgia, isso acontece em todo o mundo. Isso não é uma coisa própria da nossa medicina, digamos assim, da nossa assistência, mas isso pode ser corrigido, porque a gente também sabe que quase metade destes eventos podem ser evitados. Isso, é esse dado que é importante. Esse é o dado. Você não pode permitir que aconteçam essas coisas, tá? Ou seja, então, o que é a avaliação de acreditação ou a avaliação de qualidade e segurança faz? Ela melhora e previne riscos. Ela é uma equipe que vai intervir diretamente no funcionamento do hospital? Vai lá 10 pessoas ela e vê? Vai lá 3 pessoas, um médico, um enfermeiro e um administrador, e visitam e vasculham, como se fosse vasculhado, como se fosse rastreado, o hospital como um todo. Eu falo de hospital porque é o serviço mais complexo na cadeia de assistência. Mas isso se faz em qualquer serviço. Claro, porque é o hospital que solicita o serviço, não é isso? Sim, exatamente. É um serviço voluntário, ou seja, é voluntário para o hospital. Porque ele está interessado em ter um label de qualidade. Exatamente. Ou seja, aqui nossa taxa de mortalidade é muito baixa. Ou a nossa taxa de eventos sentinela é baixa. Isso. Então, nós temos meios, mecanismos de resolver esse tipo de coisa, ou seja, de melhorar esses eventos. Esses eventos melhoram principalmente com treinamento de pessoas. Isso, porque os erros são basicamente humanos. Os erros são humanos, mas são sistémicos. Ah, tá. Então é fácil da gente... Porque são sempre os mesmos, né? São sempre os mesmos, ou não são sempre os mesmos, mas você tem processos descritos que têm que ser cumpridos. Quando não são cumpridos, corre-se o risco de ter um evento adverso. Doutora Maria Manuela, me diga o seguinte, quais são os princípios... A gente tem que verificar, principalmente, o funcionamento geral de um hospital ou o funcionamento específico de algumas cirurgias que são mais sujeitas a erros sistemáticos? Qualquer cirurgia está sujeita a isso. É mais o hospital como um... É mais a unidade de saúde que está em vista? Não, é o próprio processo dessa cirurgia. Essa cirurgia não é pôr um paciente numa mesa cirúrgica e ter um bisturi na mão. Ela começa muito antes. Ela começa na preparação, ela começa numa visita ao anestesista. O anestesista tem que conversar com o paciente antes de ele ir para a mesa. Ela tem que ser dura. No início da cirurgia, o paciente deve estar acordado, se possível, para poder dizer e informar ao médico o que é que ele está fazendo ali. Qual a cirurgia que lhe vão fazer, qual o lado. Se evita muitos erros se o paciente está, por exemplo, ainda meio acordado e sabe-lhe dizer que a cirurgia vai ser na perna esquerda ou na perna direita. É porque esse tipo de erro me assusta muito. E esse é um erro dos mais comuns e mais evitável. Não, eu sei porque eu vou fazer cirurgia de catarata no olho direito e eu passo a minha vida pensando que eu tenho que dizer olho direito, olho direito, olho direito. Tem que dizer. A senhora vai estar acordada. Vou acordar da cirurgia, não tem, não tem. A senhora vai estar acordada, portanto, deve dizer que é o seu olho direito, sim. É fundamental. A participação do paciente hoje é mais de 40% do sucesso de qualquer atendimento médico. Mesmo sem conhecer nada de medicina, Mesmo doutora? sem conhecer, mas eu conheço. Todos passaram por cirurgias aqui, qualquer ser, todos, sim, né? Sim. Camila? Não. Ai, como é bom ser médico. Eu também não. Mas como é bom ser médico? Não é por isso não, mas deixe-lhe dizer, se o paciente está conectado e está informando o que acontece com ele, isso é muito importante. Isso é meio caminho andado para se evitar erros. Então, essas questões são muito prementes e os hospitais e os médicos não estavam habituados a fazer isso. E isso tem que ser reeducados para fazer isso e para conversar cada vez mais com o paciente.
Porque... E os médicos também vão poder pedir uma acreditação? Podem sim. Pode. A acreditação vai avaliar os seus procedimentos, como é que você faz isso dentro do hospital, quais os protocolos que você usa. Hoje não se admite nenhum hospital que não trabalhe com protocolos. Isso evita risco, ou seja, isso diminui risco, evita eventos. A questão, por exemplo, da infecção. A infecção é porque se rompe com os procedimentos adequados de se fazer as coisas. Fundamentalmente uma coisa simplicíssima e que se promulga desde 1867, lavar as mãos. Florence Nightingale foi a primeira pessoa que disse que para diminuir a mortalidade, principalmente nos centros cirúrgicos, nos campos de guerra, ela começou num hospital de campanha, na Guerra da Crimeia, é lavar as mãos. Lavar as mãos, mudar a roupa do paciente e da cama do paciente, ter toda a higiene adequada para isso. Tem isso também o fato das bactérias super resistentes, que tem uma problemáticazinha um pouquinho específica, isso né? É específico. A questão das bactérias mais resistentes, isso acontece muito pela forma como a gente administra antibióticos. Claro. Essa é uma grande... Aí é um problema mais sério. É um problema mais sério, mas que também, se os procedimentos estiverem corretos e serem feitos de acordo com o que estão escritos, certamente se evita o uso abusivo de antibióticos. Doutora Maria Manuela, terceira, quarta, quinta geração. Um hospital, ele é frequentado por vários médicos. Sim. A sala de cirurgia é frequentada também por vários médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza. É uma quantidade de gente absurda. Isso. Não é muito... qual é o principal problema da acreditação num caso como esse? Esse caso é um caso normal. Todos os hospitais têm que ter isso. Agora, tudo isso tem que ter formas adequadas, sistematizadas de trabalho. Se eu tiver essas formas corretas de trabalho e se isto se avaliar e se as pessoas estiverem treinadas para isso, isso diminui os eventos. E isso é feito como? Treinamento simplesmente ou tem cartilhas, livros? Como é que é? Não, sistemático. É treinamento no campo, no chão, de fábrica, como a gente diz. Quer dizer, todo mundo tem que passar por um treinamento. Por exemplo, lavagem de mãos se faz treinamento praticamente de 3 em 3 meses. Para você... Porque as pessoas esquecem. As pessoas deixam de fazer, elas começam a ser tão automatizadas que vai deixando de se fazer as técnicas devidas para uma lavagem de mãos. Uma vez eu fui visitar a Colombo, essa confeitaria Colombo aqui, e todos os cozinheiros e paticeiros estavam trabalhando sem luvas. E eu perguntei para o cozinheiro, para o chefe, na verdade. E ele me disse o seguinte: na verdade, a gente eliminou as luvas e instaurou a lavagem de mãos. Porque o que acontecia? Eles estavam todos com luvas e eles faziam tudo com luvas. Eles coçavam o cabelo. Então, o que acontecia? As mãos deles estavam perfeitamente limpas. Mas agora, as comidas estavam totalmente contaminadas. Então, ele tirou as luvas e pôs todo mundo para lavar as mãos. Está correto. Não é isso? Os médicos usam luvas. Todo mundo que está no centro cirúrgico usa luvas, mas não toca em nada. Pois é. Quer dizer, a única pessoa que está sem luvas é o paciente, né? Só o paciente. Porque não pode ter uma luva tão grande no seu corpo, que cubra o corpo e que permita ele não ser contaminado. Exatamente. Né? Mas é isso. Então, não é uma coisa, digamos, complexa, leva tempo a fazer-se isso. É um processo longo da acreditação dentro de um hospital. Ah, é? É. Por quê? Porque você tem que mudar a cultura. As pessoas têm que se habituar... Primeiro tem que diagnosticar, não é isso? Tem que diagnosticar primeiro. Primeiro se diagnostica, depois se trabalha uma área de educação para que eles aprendam a trabalhar com aqueles padrões e depois se faz várias avaliações até chegar à avaliação de acreditação. Para entrar em conformidade com todos os padrões. Como estão os hospitais, ou no Rio, no Brasil, algum lugar que a gente Alguns hospitais no Rio, em São Paulo principalmente,
tem vários hospitais acreditados pelo nosso processo, são hospitais muito bons. São hospitais públicos ou privados? Privados e tem também públicos. Tem também públicos. Também tem públicos. No geral, o que a senhora acha do... Olha, ainda estamos muito no início. Nós temos levado muito tempo, já temos 20 anos de não só o nosso método, mas como outros métodos aqui que se praticam no Brasil, e ainda temos 5% de hospitais acreditados. É muito pouco. Muito pouco. Quando não é nada, porque são 7.000 hospitais. Quando nós vemos, por exemplo, isso acontece frequentemente com casos de cirurgias plásticas, lipoaspiração. A modelo morreu, foi internada numa clínica. A modelo morreu, não sei o que. A senhora, o que a senhora acha? Quando a senhora lê essas notícias? Eu acho que não estão trabalhando nem com qualidade, nem com segurança. Se eles fizessem os procedimentos certos, se diagnosticassem primeiro e avaliassem primeiro a paciente que vai se submeter a esse tipo de cirurgia e verificassem quais os riscos que ela também teria, certamente isso mudava. Agora, também precisa de se saber quem está fazendo essas cirurgias. E a gente vê várias notícias que ou não tinha nenhuma, não era especializado na área, tem várias coisas. Então, não é uma coisa tão simples e somente com um fator. São vários, múltiplos. Na área da saúde, tudo é múltiplo. Eu acho que na área humana é tudo, né? Parece que o acidente só acontece se tiver 5 erros juntos, né? Ou mais, ou menos, às vezes. Depende do tipo de erro. Mas não há dúvida nenhuma que a gente tem que pensar que errar é humano. Tem um livro escrito em 1997 que mudou a concepção do que era o erro. Todo mundo, quando se errava, todo mundo dentro das instituições escondia debaixo do tapete. Isso. Porque todo mundo tinha medo de ser punido. Isso hoje está acabando. O erro é a oportunidade de melhoria. De melhorar, de alcançar mais qualidade. Por quê? Porque se nós não soubermos os erros, nós não podemos corrigi-los. Que os diretores de hospitais ouçam a senhora. Eu espero que sim, eles me ouvem muito quando eu falo isso. Obrigada, nós esperamos então vocês perguntarem para a doutora Maria Manuela. Vamos conversar com o coronel sobre desarmamento. Eu fiquei impressionadíssima quando eu li a seguinte frase: aprovado texto do projeto de lei que libera o porte de armas de fogo para todos os brasileiros maiores de 21 anos. Isso foi agora, em março de 2017, coronel? Pois é. É isso mesmo? Eu li certo? Leu, mas esse é o projeto, né? É um projeto de lei. É um projeto de lei. Isso. Não está ainda, né? Não. Ainda não passou. Não está sancionado ainda. O que acontece? Primeiro, o que a gente tem que tentar desmistificar, porque a proposta não é desarmar, e sim controlar a arma de fogo e munição. Tá bom. Né? Porque a palavra desarmar dá a sensação de que se quer deixar as pessoas enfraquecidas. E as pessoas que são armamentistas, belicistas, eles utilizam muito bem desse jogo emocional com o cidadão comum, que acredita que, estando armado, ele vai mais bem prover a sua segurança. Imediatamente a gente aponta por umas estatísticas. Nós temos no Rio de Janeiro a polícia que mais morre no mundo. No mundo. O policial do Rio de Janeiro que mais morre no mundo. Quando você pega o quadro estatístico, você percebe que ele morre mais de folga do que de serviço. Né? Por quê? Bom, em ambos os casos, ele está armado. De serviço é óbvio que ele tem que estar armado, porque ele vai estar preparado para o embate. Não que tenha acontecido, mas a política de segurança acaba fazendo isso. Mas o policial de folga, ele é atingido por uma coisa que nós chamamos de síndrome do super-homem. Ele acredita que ele é o solucionador de todos os problemas da área de segurança pública. Então ele está com a sua família, ele está transitando, ele está armado. Se houver um assalto e ele intervir, ele não está com todas aquelas regras de segurança, equipamento, um parceiro, não emprega tática e acaba sendo morto nessa situação. Ou ele está também, às vezes, ele é assaltado e tenta reagir, ou mesmo que não tente reagir, é identificado com a arma,
vão lhe roubar a arma, mas antes de roubar a arma, vão lhe matar. Ora, e outra coisa, ele não pode também estar, quando está em folga, estar em outro serviço, tipo centro de segurança. Inclusive, essa reação que ele faz, muitas das vezes, ele está fazendo serviço. Ele está de folga da polícia, mas pelo seu baixo salário, pela sua, a má atenção que o governo dá, ele está sempre submetido a um outro serviço que lhe deixa cansado nos dois e lhe reduz a capacidade de reação adequada, de pronta resposta. Então ele morre. Mas nós estamos falando de quem? De quem é treinado, selecionado, treinado e capacitado para usar arma. Imagina o cidadão comum. Se ele está armado, então ele vai aumentar o número de armas que estão circulando. Circulando hoje, nós temos muito mais armas de fogo que vieram de origem legal. Ou seja, mais de 60% das armas apreendidas pela polícia, principalmente revólver e pistola, não estamos falando de fuzil. Fuzil, todos eles vêm de origem legal. Mas revólver, pistola, etc., foram compradas legalmente pelo cidadão de bem e acabou em mãos criminosas. Então, a política não é necessariamente... É desarmar o bandido, mas a gente tem que estabelecer um controle de arma de fogo e munição visando reduzir o índice de letalidade que essa arma provoca. Não existe arma de fogo de defesa. Essa frase é ótima. A arma não serve para defesa. Não existe. A arma serve para ataque. É de letalidade. O objetivo da arma é ser letal. Então, se você não sabe atacar, não está interessado em atacar ninguém, não tem arma. A ideia é essa, né? Agora, se você quiser matar, realmente, compra uma arma, vai lá e mata. Pegando um gancho da nossa doutora com a acreditação. Né? É um paralelo assim, pode parecer até um pouco ridículo, mas o que acontece? Para utilizar um equipamento cirúrgico, etc., tem toda uma preparação do médico e você prepara o paciente. É a proposta, preparar todo o sistema, são protocolos. Para você usar uma arma de fogo, existem alguns aspectos, existem protocolos. Tem que ter legalidade, ou seja, eu tenho que estar legalmente usando a arma tem que ter origem legal, etc. Bom, isso tudo bem. Ser legal ou ilegal não vai interferir na ponta, na hora de utilizar a arma. Agora, eu tenho que estar preparado. Atirar num alvo fixo, num alvo de papel, é fácil, porque o alvo não reage. Então, por mais que a adrenalina mexa comigo na hora de eu atirar, eu sei que o alvo não vai reagir. O máximo, alguém que está do meu lado vai dizer, você atira mal a beça. Mas tudo bem, isso a gente suporta, é fácil. Né? Porém, tem que ter, na hora de atirar em alguém que pode reagir, a sua adrenalina vai num outro nível. Tem um outro detalhe. Se eu errar o alvo no instante, eu vou acertar a parede que é preparada para receber aquele impacto. Se eu errar o alvo num ambiente urbano, eu vou acertar quem? Veja o número de balas perdidas. Mas eu não estou falando do cidadão de bem, estou falando de qualquer um. Né? A outra coisa é o seguinte, o médico, ele usa a luva e não toca em nada, porque tem alguém preparado para colocar na mão dele. Né? Foi o que a doutora me explicou agora. Estou aprendendo. E tá preparado, certo? Então ele sabe que aquele equipamento tem que ter alguém que vai deixá-lo em condições de pronto uso. Né? Qual é a próxima ferramenta que o médico vai usar? Que tem alguém lá para colocar na mão. A arma é igual. Para usar, em termos de reagir, tem que estar em condições de pronto uso. A mão. Não adianta eu estar com ela no porta-luva, que na hora que alguém encosta o revólver na minha cabeça, eu não vou falar, pausa. Vou pegar a minha arma que está ali. No porta-luva, não adianta eu andar com ela no meu armário, com a munição separada para que os meus filhos, meus netos não mexam nela. E o ladrão, quando chegar, ele manda um WhatsApp ou avisar pelo telefone, estou indo na sua residência para assaltá-lo. Aí você vai lá, pega a arma, municia. Não é. Como que eu posso reagir se eu não estou com a arma em condição de pronto uso? Não conheço um louco, aliás, já conheci um, morreu, que anda com a arma dentro de casa na cintura, que anda com a arma embaixo do travesseiro para dormir. Não é assim que as pessoas pensam. Coronel, eu vou fazer um intervalo, mas a gente volta continuando com esse assunto. Pode ser? Deve. Vamos para mais um intervalo. Vamos para o primeiro intervalo. Sem Censura volta já já. Hoje, o Sem Censura está falando sobre liberação de armas de fogo para maiores de 21 anos, mas também de coaching, de risco cirúrgico e também de música. Deixa eu perguntar para a Camila se temos comentários, perguntas. Temos sim. Separei 2 comentários aqui. Um é da Wanda Rosinha. Ela disse que sofreu um erro médico, uma infecção hospitalar e sabe exatamente como é. Que é bom saber que existe um setor fiscalizador, porque neste momento ela vai fazer uma outra cirurgia e está com muito medo, porque a situação do nosso estado está de dar medo.
E a outra pergunta aqui que eu tenho também é para a doutora Maria Manuela. É a Priscila Panizon. Ela gostaria de saber se é possível processar um cirurgião por erro médico mesmo após o prazo previsto por lei, que ela acha que são 6 anos. Olha, as duas perguntas são bem postas. A primeira pergunta, eu acho que a senhora tem que se preparar adequadamente e tem que saber onde vai fazer a segunda cirurgia para que não haja infecção hospitalar. Uma das coisas que eu recomendo é que qualquer pessoa que se aproxime para falar ou estar com a senhora ou lhe tocar, lave as mãos. Esta é a primeira coisa. Da segunda parte, que é a senhora que pergunta se pode fazer processar, né? Ou processar o médico, tem que verificar no Conselho Regional de Medicina se ainda está em tempo. Não lhe sei dizer isso nesse momento. Doutora Manuela, estou imaginando a gente dizendo, não toque em mim, lavou a mão, não... Mas é a mesma coisa. Deixa eu só dizer, Vera, hoje se costuma pôr nos quartos e perto da cama dizeres dizendo, por favor, lava as mãos antes de falar comigo. Ah, já tem isso? Já. Isso é até um bom cartaz. Eu posso pôr isso aqui na minha testa. E a outra coisa também é que quando a pessoa se aproxima de você, que está na cama, e se você está lúcida, se está bem, deve dizer, por acaso você lavou as mãos? Ou passou pelo álcool que deve estar no quarto? O álcool gel? Essa é uma forma também. Eu sugiro que as pessoas digam assim, o senhor, por favor, me passa aquele álcool gel que tem ali, o senhor quer um pouquinho, fica melhor, né? Doutora, eu fico... A gente tem muito medo de desagradar médico. Exatamente, as pessoas têm medo. Deixa só dizer, isso é verdade, todos nós temos isso. Mas médico é uma pessoa igual a gente. Pois é, esse é que eu temo. Então, como é uma pessoa igual a gente deve tratá-lo tal e qual como ele nos trata. Tem razão. Temos que ter essa interação. E essa interação é o que nós precisamos de fazer com que toda a sociedade, toda a população faça, porque isso ajudará a própria população, ajudará os profissionais e certamente nós teremos menos eventos, portanto teremos menos custos. Isso. Hoje a gente gasta no sistema de saúde talvez 2 sistemas de saúde. Claro. Um que funciona e o outro que não funciona, que vai para o ralo. Deixa eu dar um aviso para vocês, porque a TV Brasil está com um novo programa no ar, que é o Curta em Cena, que é voltado para a exibição de curtas-metragens. Então, cada semana, a jornalista Tâmara Freire, ela entrevista realizadores, especialistas, traz o que tem de melhor nesses conteúdos audiovisuais da atualidade. Então, eu queria mostrar para vocês um teaser do programa que vai estrear. Olha só. Olá, sejam muito bem-vindos ao Curta em Cena, o programa que é totalmente dedicado aos curtas-metragens. Toda semana a gente vai bater um papo com realizadores e especialistas sobre os filmes e também sobre o mercado dessas produções. Em primeiro lugar, eu queria parabenizá-los pela iniciativa de realizar esse programa, porque é um espaço numa TV aberta, né, que vai ser importante, porque o curta não tem muito espaço. O curta-metragem permite formar diretores, permite formar roteiristas, permite formar técnicos de cinema, diretores de fotografia. O cineasta que é conhecido, pode ser até famoso, já fez inúmeros longas, ele pode voltar ao curta. O Festival de Cinema te dá uma projeção, acho que um pouco maior de status mesmo, né, de um público mais qualificado, você concorre, né, a prêmios, né, em amostras competitivas. Mas e a vida depois dos festivais, né? Além de você botar na internet, no YouTube, enfim, para onde vão esses filmes? Pelo visto, os curtas-metragens vêm para cá. Vamos lá, Coronel. Sim. Eu estava lendo o seguinte. O Brasil é o que absolutamente corrobora com os números que o senhor falou. O Brasil é o campeão mundial de mortes por arma de fogo. 35 mil pessoas por ano. E a maioria dos homicídios acontece por desentendimento entre pessoas e não por mata bandido, por nada disso.
desentendimento, ou seja, nós nos gostamos muito, vamos pro bar, bebemos e pá, nos desentendemos. É isso? É isso? Eu não sei se a maioria é por desentendimento, de pessoas nesse sentido. Nesse sentido, né? Porque é o seguinte, o maior número de mortes por arma de fogo são com armas chamadas pequenas, revólveres e pistolas, não armas longas. Tá. Né? Não confundir com calibre, mas fuzil, etc. Claro, que mata e mata uma distância de 1 quilômetro, mas sim com armas pequenas. Essas armas pequenas, essa faz parte dos 60% que foram compradas ilegalmente e foram apreendidas. Elas fazem parte da briga do dia a dia, da briga doméstica, da briga com o vizinho, da briga no trânsito, da briga no bar, desses desentendimentos. Fazem parte também das mortes por chamado latrocínio, que não compõe, que é matar para roubar. Então, o objetivo era roubar, então ele entra como crime contra o patrimônio e não crime contra a pessoa, não entra como homicídio. Não entra como Mas homicídio. O resultado final é morte, e morte das mais estúpidas, que é por causa de um patrimônio. Então, nesse sentido, esse desentendimento, essa briga é muito grande. A campanha feita, que levou o nome de desarmamento, mas de controle, visava exatamente isso. Ora, se as pessoas entregassem essas armas legais, inclusive. Legais, e não importava a origem. Isso. Não importa a origem. É o seguinte, é você reduzir esses homicídios do desentendimento. Claro. E não do roubo. Quando você reduz o homicídio do desentendimento, da briga de trânsito, que um xinga o outro vai embora, xingou, não é bom, é feio, mas não morre. Brigou com o vizinho, deu um tapa, ninguém está aconselhando a dar tapa, mas entre dar um tapa e um tiro, as consequências são menores. A briga doméstica, então, feminicídio, muito tem acontecido agora com arma de fogo, porque as pessoas usam arma de fogo como se estivessem usando o carro, que, aliás, mata tanto quanto arma de fogo. É verdade. Claro. Né? O veículo. E por isso tem que ter preparo, legalidade, treinamento, idade mínima, e revisão, né? A carteira é revisada a cada 5 anos, etc. Então, e aquele detalhe também, todo bandido que chega, enquanto a gente não consegue pegar a arma na gaveta, no porta-luvas, o bandido pega. Ele diz, passa a arma, a gente passa a arma para o bandido e ele fica com mais armas do que ele tinha antes. E a gente não fez nada. E há casos que as pessoas com uma arma de brinquedo, o bandido, né, ele assalta e acaba levando uma arma verdadeira, porque a pessoa estava armada e entrega a sua arma. E, às vezes, até morre com a própria arma. Então, o que o senhor acha desse projeto de lei que permite que qualquer cidadão de 21 anos tenha, dentro dessa política anterior de desarmamento, não tem nada uma coisa a ver com outra? Não, olha só, eu não posso acreditar que quem propôs esse projeto, ou quem sustenta esse projeto, queira reduzir qualquer risco de dano à sociedade, que muito pelo contrário, está aumentando a possibilidade das pessoas morrerem. Está armando mais Está armando as pessoas, então você vai aumentar necessariamente o número de homicídios. Tem um ponto importante que às vezes as pessoas confundem a questão da droga e da arma. Né? A ilegalidade do comércio de drogas faz com que toda a disputa do espaço de cliente, de território, de transporte, seja resolvida com arma de fogo. Né? A ilegalidade faz com que o vendedor, o fabricante, o transportador use arma de fogo para se proteger do outro grupo e da polícia. Então, nesse cenário, você tem um número enorme de mortes em áreas conflagradas. Veja o Rio de Janeiro. As pessoas falam assim, a maioria das mortes é na Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense. Não é. São nos espaços de comércio ilegal de arma de drogas e onde aumenta o comércio ilegal de arma de fogo, quer seja pelo roubo das armas pequenas, pela transação internacional ou nacional. Então, tem alguém com interesse. Porque o interesse não é da indústria armamentista brasileira, afinal. A polícia ela é monopolista nesse sentido, quer dizer, só a indústria nacional é provedora da polícia. A polícia não compra arma em lugar nenhum, ela só compra da indústria nacional. A recomendação é feita e ela sempre sofre o controle do Exército para efeitos bélicos, né, para efeito de compra de material bélico. Então, a recomendação era do uso da arma nacional. A luta é essa, para que se possa comprar no mercado internacional, que você tem, para você baixar o preço e ter melhor qualidade de arma. Até porque a arma da Taurus andou falhando com diversas polícias do Brasil. Porque a Taurus é a única fabricante de pistola, é a melhor fabricante brasileira de pistolas, é a única fabricante, posso-se dizer, e aí o monopólio fazia com que só adquirisse da Taurus. Então, tendo esse problema, nós tivemos, as polícias andam requisitando que se possa comprar em outro espaço, e está se abrindo para isso.
para poder a polícia comprar no campo internacional. Esse projeto de lei é um projeto que está visando proteger a indústria armamentista brasileira, é isso? Proteger não, é favorecer a indústria brasileira, porque eu só acho que não pode proteger aquilo que nos protege. O verbo proteger tem que estar em sentido de que... É a bancada, a famosa BBB. A famosa bancada da bala. A bala, a Bíblia e tem uma terceira, não me lembro, é BBB. É a bancada da bala. Exatamente. Pode ver que são as mesmas pessoas, os mesmos parlamentares que ficam instigando... Bíblia, bala e boi. Que são os mesmos parlamentares que instigam, inclusive, os policiais a serem belicistas, né? A terem uma política de combate e a andarem armados e não percebe que o final é o policial de folga que anda armado, ou ele vai parar no necrotério, ou ele vai reagir, ou vai parar no batalhão especial prisional, preso. Um grande número de policiais que erraram na sua avaliação. Nós podemos, politicamente correto, sermos contra esse projeto de lei? Podemos ser políticos. Eu sou contra. Que bom. Fico feliz com isso. Eu espero que vocês também sejam. Com certeza. Vamos conversar um pouquinho com Marina Gerck. Marina é coach. Mais do que coach, você sabe tudo sobre o coaching, é isso? Eu tenho formação em coaching integrativo sistêmico. É uma formação específica que trata o ser humano como um ser íntegro, inserido num sistema, né? Então, toda e qualquer ação ou mudança desse indivíduo acarreta na mudança e toque do outro, né? É engraçado, né? Porque todos os temas hoje têm a ver, né? Conversa. É uma costura só. Todo mundo pode virar coach? Todo mundo. Não Ela existe faz um pouco de coach, né? Quer dizer, a acreditação é um pouco de coach, não é? Sim. Todo o processo de gestão é um pouco de coaching. Né? Não existe uma profissão regulamentada de coach. O que eu recomendo é que todo mundo que vá procurar isso, procure quem oferece esse serviço para saber que tipo de certificação essa pessoa possui, né? Qual é a formação dela. Mas eu, por exemplo, sou publicitária de formação, trabalhei 15 anos com isso e até que resolvi estudar linguagem. E aí fiz vários cursos de programação neurolinguística e conheci o coaching. E aí o coaching serve para você identificar, né, onde uma pessoa se encontra, o estado atual dela e o objetivo que ela quer alcançar, o estado desejado. E esse processo, essa condução, ela é uma condução junto o coach, o profissional, e o coach, o cliente, para que ele identifique as respostas para os problemas e para as questões dele. Olha só, duas coisas. Eu conheço o coach treinador de esporte, né? Aquele famoso, tem vários filmes sobre isso, coach. Todo mundo chama coach. Eu conheço atrizes, atores que são coach de atores, ou seja, o ator precisa treinar para a novela, contrata um coach que fica treinando com ele, tá? Nós estamos precisando, Camila e eu, de um coach que nos ajude, por exemplo, a aumentar o nosso salário, melhorar a nossa felicidade na empresa, sem que a gente sofra, sem que a gente brigue. A gente contrata um coach? Sim, pode contratar. É isso a ideia de um coach? Sim. Quer dizer, numa empresa. Sim. Coach, o processo de coaching, ele começa com o mapeamento de onde aquele indivíduo está, onde ele se encontra. Quem é que contrata um coach? É a empresa? Pode ser a empresa ou pode ser um indivíduo. Existem formatos de coaching executivo, onde o cliente, né, o executivo da empresa, vive o processo de coaching, mas quem paga, o profissional de coach, é a empresa. Ou por uma promoção. É um treinamento. É um treinamento, mas é um treinamento que começa por um processo de autoconhecimento. Para que, diferente da acreditação, em que a doutora vai dizer quais são os processos e o que o médico e o hospital precisa fazer, no processo de coaching, o profissional de coaching, ele faz com que o cliente identifique os recursos que ele já possui e os recursos que são necessários que ele desenvolva durante o processo. Entendi. É um trabalho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Porque, para o coaching, né, a gente acredita que o cliente ele tem todas as respostas dentro dele. E se eu induzi-lo a qualquer situação ou qualquer resposta, eu vou dar dano à minha percepção dentro do meu modelo de mundo. E não ele vai ser dono
da resposta que vai levá-lo ao sucesso ou àquilo que ele quer. Quer dizer, na verdade, ela pode fazer uma acreditação num hospital e ela estabelecer um treinamento, porque ela tem metas específicas de sucesso, disso, aquilo, mas o que você vai treinar é a motivação interior do funcionário que vai fazer aquilo. É isso a ideia do coach? Exatamente. E ainda é muito comum num processo de coaching, quando o cliente chega, ele fala, olha, eu quero ser mais feliz. E aí, primeiro, é entender para ele o que é esse ser mais feliz, porque o que é ser mais feliz para você é diferente do que é ser mais feliz para mim. Sendo assim, eu preciso entender o que para você significa felicidade para te ajudar a encontrar o caminho para essa felicidade que para você é. Outra coisa que é muito comum é, eu quero ser promovida. E aí eu procuro um coaching para ser promovido. E durante o processo de coaching, numa fase inicial de autoconhecimento, ele identifica que os valores que ele possui, aquilo que é importante para ele, que faz ele ter motivação para seguir diante de um propósito, são valores incompatíveis com os valores daquela empresa. Ai, que coisa interessante. E aí ele chega à conclusão de que talvez não seja o melhor lugar para ele estar. Porque por mais que ele... Sabe aquela pessoa que é promovida, que tem sucesso em tudo na vida dela e fala, não está satisfeita? Sim. Talvez ela não tenha encontrado o propósito dela. Não, tudo bem, mas a gente está falando de pessoas que estão felizes, mas querem resultados naquela empresa. O coaching trabalha comportamento para que as pessoas tenham alta performance. Por isso que é tão comum ver nos esportes. Qual é a diferença da gente que sabe andar de bicicleta para um ciclista profissional? Gostei desse termo, alta performance. Eu vou fazer mais um intervalo rapidinho, mas na volta a gente continua a conversar mais um pouquinho com a Marina, ok? A gente volta já. Nós voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de música, de desarmamento e de cirurgias mais seguras e também de coaching com a Marina Gerck. Camila, temos perguntas, comentários? Temos sim. A Leila Exposito, ela não concorda muito com o ponto de vista do coronel. Ela comenta que se legalizar, dará mais responsabilidade ao usuário da arma. E assim ela acha que vai ter um maior controle. E aí eu queria saber do coronel o que ele acha desse argumento. Fraco e argumento de quem não conhece o assunto. Vou dizer bem, até porque eu já sei quem é. O que acontece? Legalizar não vai dar mais responsabilidade, isso está comprovado, porque usar arma de fogo é legal, desde que você cumpra determinadas regras. O que mais se pega é as pessoas utilizando a arma dentro da ilegalidade. Usar um veículo é legal e a gente encontra muitas pessoas usando o veículo ilegalmente. Aliás, tivemos uma cena agora no final de semana em São Paulo, né? Então, não é a lei que vai dar às pessoas responsabilidade. É a sensibilização, a consciência do dano que pode provocar com a arma. E não a lei. A lei, ela vai, sim, reduzir, restringir e estabelecer sistemas de controle. Por quê? Não existe arma de defesa. Toda arma tem uma intenção de ataque, uma intenção de letalidade. Então, essa responsabilidade não é pela lei. Ela tem que controlar e dificultar para que somente as pessoas que necessariamente têm que usar arma, né, como é o caso dos policiais, dos agentes encarregados de fazer cumprir a lei, estejam com arma de fogo. Assim como é no veículo. Você estabelece uma faixa etária, você estabelece sistema de controle e de revisão. Imagine se qualquer um puder usar arma e não tiver que revisar o seu sistema de vista, de controle emocional, de controle de habilidade, de técnica, etc. Então, assim, ela vai querer que a pessoa tenha a sua própria consciência, que ela seja o seu próprio coach e atenda os protocolos da acreditação? Não. Vamos voltar para os coaches. Não acredito. Maravilha. Mais uma? Posso ir para o coach? Pode. Eu só tenho mais um comentário a respeito da acreditação. A Meirelane Rosa comenta que o processo de acreditação, qualidade e segurança do paciente deve fazer parte da cultura de todos, de todos os profissionais que atuam na saúde. Vamos disseminar e transformar isso em cultura. Maravilha. É isso. É isso mesmo. Vamos lá, a alta performance do coach. Ele é um ser treinado para fazer isso? Em que treinamento ele passa para ser alguém que pode transformar um outro em alta performance? Então, a formação que eu fiz, né? Eu fiz 2 formações já em coaching, mas antes de fazer essas formações, eu fiz formações em programação neurolinguística,
que é como a gente programa o nosso cérebro através da linguagem para obtenção de resultados e ação. A gente não vira super-homem porque tem uma arma, mesmo sendo policial e sabendo usar. Do mesmo jeito, a gente não vira super-homem ou super-mulher porque fez uma formação em coaching. Mas sim, a gente aprende ferramentas que auxiliam o cliente a promover esse autoconhecimento. E através desse autoconhecimento é possível sim a transformação. Maravilha. Uma pena quase que não contratando tenha a Maria. Uma pena que não tenha no serviço público. Porque no serviço público nós encontramos uma gama muito grande de pessoas que, para seguir os protocolos, acabam se sentindo infelizes. Exatamente. Né? Exatamente. E seria muito sério. Isso aí, eu estou falando aqui num programa Você está falando isso, eu estou pensando, é muito verdadeiro. Não, eu não estou só refletindo, estou fazendo aqui um apelo. Porque os gestores de serviço público pensem nisso. Pensem nesse tipo de coisa, de pensar bastante no seu capital humano. E, às vezes, não é nem abrir mão da pessoa. Não. A pessoa está no lugar errado. Às vezes, as pessoas têm perfis diferentes. Quantas vezes a gente vê as pessoas conversando, elas estão concordando, elas defendem os mesmos valores e elas estão brigando, porque uma simplesmente não entende o modelo de mundo da outra. Porque tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais abertas. Se você adequa esses perfis comportamentais dentro das empresas para o que as pessoas precisam executar, os empresários, os gerentes teriam funcionários mais felizes e mais produtivos. Certo. Muito bom. Estou topando. Você também, Carla? Sim. Ok. Deixa eu conversar um pouquinho com a Elvira. Vamos lá, Elvira, que multiplicidade de artes. Eu fico muito irritada com as pessoas talentosas, porque elas nunca nascem sozinhas, com um talento só. Nasce com 3 ou 4. Não sei o que é, sabe aquele negócio? Assim, Picasso gostava de matemática. A Elvira, ela canta, ela é atriz, ela faz lindas aquarelas. Obrigada. Faz um artesanato lindíssimo e escreve, e tudo isso junto. Tudo isso junto. Você fala assim, que parece até uma questão até de felicidade de fazer muitas coisas. Às vezes eu fico pensando assim, por que eu não faço uma coisa só? Sabe assim? Porque, de repente, eu posso aprofundar mais, mas essa coisa inquieta do artista é muito interessante, porque se eu estou escrevendo, em algum momento eu já estou pensando num quadro, eu já estou pensando numa peça, eu já estou pensando na música, é uma coisa que leva a outra costura. Eu já sofri muito por isso. Hoje em dia eu estou mais... acho que eu não tive coach não, mas eu acho que o meu próximo investimento vai ser esse. Eu sou meu próprio coach. Sabe, assim, para poder viver com mais tranquilidade. Eu estou mais tranquila. Tudo bem que eu tenho meu mestre na yoga, tudo bem que eu faço terapia, fiz enneagrama, entendeu? Vou tentando me achar nessa história, porque é muito engraçado isso. Isso, em alguns momentos da minha vida, trouxe sofrimento, agora não. Eu tinha um professor de filosofia, Zé Américo Peçanha, que morreu muito jovem, que era um excelente professor de filosofia. Ele dizia, que mania é essa que nós temos que pensar na profundidade? Por que você não pode pensar no horizonte como um todo, uma coisa larga? Tem que ser sempre profundo, não pode ser extenso. Pode ser extenso. Pois tem uma cobrança, tem uma cobrança também muito grande, externa, que eu acho que chega um momento da tua vida que você fala, peraí só um minutinho. Tem essa horizontalidade, né, que é uma coisa de expansão. Extensão, sabe? E à medida que eu for vivendo, à medida que eu vou aprofundando em algumas coisas. Mas tem uma cobrança interna. Mas escuta, mas você o quê? Você só escreve, você devia só escrever. Você devia só escrever. Aí outra pessoa assim, olha, se eu fosse você só pintava. Eu falo, ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu gosto de todas as coisas. Então. E nesse momento, eu estou mais despreocupada com isso, sabe? A gente tem, eu queria mostrar, porque a gente está falando, não está mostrando, né? Porque você vai cantar para a gente, mas eu queria mostrar as pinturas. Não tem? A gente não ia conseguir? Eu gostaria de mostrar, Emília, se você conseguisse mostrar, porque aí a gente via, quando puder. Olha só, olha como é bonito. São os 3 quadros teus, né? É o quê? É acrílico sobre tela? É acrílico sobre tela. Como eu venho da aquarela... Olha só. Que bonito É bonito, ele é caprichado, ele é elaborado, ele tem... Olha só. Muito lindo.
Como eu venho da aquarela, eu descobri na tinta acrílica a mesma transparência, entendeu? E eu também trabalhei muito tempo como ilustradora. Eu já fiz muitas coisas na vida. E você também está lançando esse livro? Não, isso é um livro teu Esse é um livro que eu já lancei, e que é um livro de contos, crônicas e poemas, porque eu também sou letrista de música. Né? Essas músicas que você vai cantar para nós são músicas autorais, suas? São. Eu até também trouxe o CD, porque esse CD eu lancei pela Fina Flor, e esse CD foi pré-selecionado para o Prêmio da Música Brasileira. É um CD só autoral. Né? Então, e como eu trabalhava com ilustração, eu trabalhava com acrílico, com ecoline e aquarela. Ecoline e aquarela. E eu achava que a aquarela ela não é muito valorizada. Sabe? As pessoas gostam de tela. É engraçado, né? Mas eu quero uma tela para minha casa. Então, eu brinco e digo assim, a minha arte é decorativa, para você olhar e ser feliz. Então, você vai ter uma tela. E aí eu consegui, na tinta acrílica, uma coisa bem aguada que dá o efeito da aquarela. E eu tenho as transparências, que eu boto várias demão, entendeu? Brinco. E é uma cachaça. Entendeu? Porque isso que você vai... você não vai... Aí tem a profundidade, aí eu me aprofundo. Com certeza. Eu quero saber o que você vai cantar pra gente. Eu vou cantar uma música, agora a gente está em festa de São João, então é um forrozinho de minha autoria e chama Eu Vira e Mexe. E o outro? E o outro é Se Você Diz, que é uma parceria minha com o Mimi Lessa. Que lindo! E olha só, eu queria que você viesse e apresentasse seus músicos. Ah, sim. Então, eu estou acompanhada dessas duas maravilhas, beldades, amigos, irmãos. O Rubinho Jacó, aqui, e o Alexandre Guichard. Maravilha. Que são meus parceiros. Ótimo, a gente vai ouvir tudo isso daqui a 5 segundos que eu vou me despedir dos telespectadores e dos nossos convidados. Obrigada, Marina. Obrigado, Coronel. Foi um prazer enorme tê-la aqui. Obrigada, doutora. Muito obrigada. A vocês também que nos acompanharam de casa. Você pode assistir agora ao programa Cenário Econômico do Alberto Piotto, tá? E se quiser, fica com a gente no Facebook. Depois que a gente ouvir, eu viro Helena cantando. Por favor, eu viro, é tudo seu. E vira e mexe, ronca e fundo num cangote. E vira e mexe, a vida vem me dar um bote. E vira e mexe, ronca e fundo num cangote. E vira e mexe, a vida vem me dar um bote. Eu só confio na comadre Marcelina, que me diz a vida ensina, põe a fé, vai melhorar. E o compadre Zé Bigorna prometeu, o próximo marido teu há de ser uma menina. E vira e mexe, ronca e fundo num cangote. A vida vem me dar um bote. E vira e mexe, ronca e fungo no cangote. E vira e mexe, a vida vem me dar um bote. Me apaixonei num rapaz muito engraçado que dizia enrolado. Fiz pouco, não acreditei. Quando me via tudo enevoado. Nós dois tão atrapalhados, foi a tempo que saquei. Comadre, eu vou dizer uma coisa pra você. A vida é que nem onda do mar. Vira e mexe, ela vem e te dá um caixote. Ou então é que nem rapadura, é doce, mas não é mole não. Me apaixonei num rapaz muito engraçado que dizia enrolado, fiz pouco, não acreditei. Quando me via tudo enevoado, nós dois tão atrapalhados, foi a tempo que saquei. Maravilhoso. E a outra qual é? É o Se Você Diz, que é a minha parceria. Isso, maravilha, vai lá. Se você diz ou se não diz, não tem problema. Serei sempre, para sempre, seu amor. Se esperneia, tranca a grade da cadeia. E a gente pode se sacode e volta atrás. É só afeto, chega mais que eu tô por perto. Passo logo aí pra te apanhar. No inferninho em Copacabana, põe a roupa mais bacana e você vai me ver tocar. Se você diz ou se não diz, não tem problema. Serei sempre, para sempre, o seu amor. Se esperneia, tranca a grade da cadeia. E a gente pode se sacode e volta atrás. É só afeto, chega mais que eu tô por perto. Passo logo aí pra te apanhar. No inferninho em Copacabana, põe a roupa mais bacana e você vai me ver cantar.
você diz, assim não diz, não tem problema. Serei sempre para sempre o seu amor. Se esperneia, tranca a grade da cadeia, e a gente pode se sacode e volta atrás. É só fato, chega mais que eu tô por perto. Passo logo aí pra te apanhar. No inferninho em Copacabana, põe a roupa mais bacana e você vai me ver cantar. Uma delícia. Volta para conversar um pouquinho mais com a gente. Obrigado, Rubinho. Obrigado. Aí eu posso dizer que... Pode dizer tudo. Posso dizer tudo? Eu vou dizer tudo. Quinta-feira agora, eu estou fazendo essa exposição desses meus quadros. Vai ser uma exposição de um dia só. E juntamente com a exposição vai ter as minhas composições. O show. Que horas vai ser? A exposição está aberta, vai começar às 7h30 da noite. Tá. E o show às 9 horas da noite. São quantas quadros, quantas pinturas? São 8 telas. Legal. 8 não é telas. tão pequenininha assim. Bacana. Eu fiz uma agora há pouco tempo em Teresópolis e agora estou fazendo. Você mora em Teresópolis? Eu nasci lá. Que legal! Eu nasci lá e saí de lá com 16 anos. E tem 2 anos que eu voltei. Então, eu fico meio no Rio, meio em Teresópolis, meio no Rio. E é muito engraçado, porque o Rubinho mora no Rio e Alexandre Bichar mora em Teresópolis. Então, vocês têm que, mal ou bem, se encontrar. Sobe o morro desse morro. Os três têm que se entender. E me diz o seguinte, esse panorama que você está falando, me dá o endereço exato. Porque... É Rua João Lira, 95, no 19º andar. É um hotel? Leblon. É uma parte hotel, que lá em cima tem um restaurante Panorama. Deve ser uma vista linda. Aquela vista que dá para a lagoa, para o mar, aquelas coisas assim? É muito legal. E dizem que lá tem um melhor som de qualidade, assim, de Além disso. Então, ele disponibilizou umas paredes lá para eu colocar os meus quadros e foi a minha irmã, Ângela, que falou, Mira, você tem que expor os quadros. Eu falei, não basta cantar. Não sei o que. Então, tá. E nesse show eu vou apresentar as minhas parcerias com o Rubinho, que a gente fez uma música para Fátima Guedes, que a Fátima Guedes é minha sacerdotisa, e fiz um chorinho lindo, que eu botei a letra num chorinho lindo. E que não estão no disco. Não estão no disco. Esse vai estar no próximo uma coisa novidade, disco. Né? Esse disco eu tenho parceria com a Hamilton de Holanda. Olha só. Eu tenho muita parceria com Mimi Lessa, com Felipe Poli, com Claudinho Guimarães, com Cláudio Cartier, e tem a participação do Cláudio Cartier, né? Que é um grande amigo, irmão, um tremendo compositor. E vai ter também uma participação muito carinhosa da Fernanda Fernandes. Que maravilha. Que é uma cantora maravilhosa e que é compositora também. E eu vou me atrever a cantar uma música dela junto com ela. Quando é que você vai parar de pintar o cabelo? Esse cabelo é um caso sério, né? Porque eu estava comentando lá na maquiagem, tem 18 anos que eu parei de pintar o cabelo. E já me entrevistaram várias vezes por conta disso. É pauta, né? O Elvira é pauta. O cabelo da Elvira... Porque foi um atrevimento. Na época, assim, quando eu falei assim, as pessoas olharam assim, Elvira, a raiz está branca. Eu falei assim, eu vou deixar o cabelo... você é maluca, isso não se faz. Eu escutei muitos desaforos. Aos 20 anos? E aí resolveu cismar. Aí eu falei, olha, sabe uma coisa? Eu era escrava da pintura, sabe? Meu cabelo cresce muito. Então, assim, eu pintava na semana seguinte. Se eu tinha um outro evento para fazer, eu fazia assim, estava tudo branquinho. Mas não é isso, é porque você tem um cabelo extraordinariamente bonito. O branco é extraordinariamente bonito. O volume do seu cabelo é lindo. A qualidade do seu cabelo é bonito. Então, na verdade, fosse ele branco, cinza, você teria você tem um lindo cabelo. E toda mulher tem uma inveja de cabelo, né? Se tem uma área que mulher inveja a outra, é cabelo. Porque é muito bacana. Porque cabelo dá um trabalho, você não acha? Dá muito trabalho. Mesmo quando você não tem muito. Eu estou pensando que, quem sabe, no próximo livro eu vou contar as histórias do cabelo branco. Tem histórias incríveis. Você tem histórias incríveis. Eu estava fazendo a peça Dona Flor e Seus Dois Maridos em São Paulo, então eu ia naquele mesmo horário para São Paulo, pegava o avião. E aí, quando eu chegava no aeroporto de São Paulo, tinha aquelas meninas, as recepcionistas, falavam assim, por gentileza, senhora, aquela porta ali, elas ficam te encaminhando dentro do aeroporto. Aí
toda semana encontrando com a mesma moça, e um dia ela falou assim, senhora, por favor. Aí eu falei, eu sei que é ali. Ela falou, não, senhora, por favor. Aí eu cheguei bem perto dela e falei assim, o seu cabelo é natural, que tinta que a senhora passa toda semana aqui. E a senhora, eu queria perguntar, mas ela não podia, né? Falar, vem cá, senhora. E me chamou para perto dela. Qual é a tinta? Camilinha, vamos lá. Olha, temos um pouco de cada área, né? Sobre coach, o Luiz Hilbert, ele comentou, as escolas de formação de coaching vendem a ideia de que qualquer um pode se tornar coach, a partir da formação de 6 dias. Porém, se a pessoa não tem bagagem, dificilmente ela conseguirá resultados na demanda dos coaches. Bem além da formação dessas escolas, acredito que seja mais importante a bagagem de vida. Faço essa crítica com conforto, pois sou coach e atuo no mercado há 6 anos. E aí, a Wanda Rosinha, ela pergunta quanto tempo é necessário para se tornar coach e se existe um curso de nível universitário ou técnico. Não, existem algumas pós-graduações que tem, por exemplo, eu faço uma de psicologia positiva que tem integração com coaching, mas não existe uma pós regulamentada de coaching. No Brasil não existe. Não acredito eu não concordo que precise de tempo para você trabalhar como coach. O que eu acredito é que você precisa ter uma empatia muito grande, porque o principal num processo de coaching é você ouvir o seu cliente. E ouvir verdadeiramente, com disposição para entender o que ele pensa. Se despindo de qualquer julgamento. E eu não acredito num processo, assim, a gente só pode abrir portas que a gente pode fechar. Então, assim, eu não vou abrir caixinhas num cliente e vou trazer questões que talvez eu não saiba conduzir. E a grande questão é que, como está muito na moda, as pessoas acham que basta fazer um curso de fim de semana, de fato, e se formar coaching. Quando eu fiz a formação... E aí eu digo, você vai procurar um processo, é um processo que dá muito certo, mas investiga quem está conduzindo esse processo. É igual um médico. Quando você vai a um médico, você não pede referências dele. São raras as pessoas que vão no médico de orelhada, né? Ou olhando no livrinho do plano de saúde. Então, assim, quando eu fiz a minha formação no Instituto, eu fiz uma formação que tem certificação internacional, eu fiz uma formação em que eu tive que fazer uma prova ao fim do curso, e só aprovada nessa prova, eu passei por um processo de supervisão. E aí, depois dos atendimentos supervisionados, eu entrei para uma rede de coaches credenciados. Tá não é 6 dias, não. Mas em qualquer coisa. Exatamente. Tem gente que não opera o joelho errado e estudou 6 anos para isso e fez não sei quantas residências, dependendo da especialização, estuda a vida inteira. Sim. Eu vou continuar estudando a vida inteira, então eu sugiro procurar profissionais que gostem de estudar. A Joana Chagas perguntou para a Elvira quais eram as suas influências artísticas. Ela só não disse em qual área artística, né? Vou deixar que me vem assim de imediato é que eu sou prima do Ziraldo. Então eu acho que eu cresci vendo o Ziraldo pintar. E como eu também desenhava, a minha tia Zizinha, que é a mãe dele e era a madrinha do meu pai, né, que eles eram irmãos, a tia Zizinha falava assim, ei, Elvirinha, é a Ziralda. Então, eu acho que... que bonitinho. Eu acho que isso eu escuto desde pequenininha e a primeira coisa quando eu falo assim, minha influência é o Ziraldo, né, que é o nosso primo mais velho, né, e naquela época fazia muita diferença. O Ziraldo morou lá em casa também, quando saiu de Minas e tudo mais, e o Ziraldo pintava as paredes lá da casa da mamãe ficava maluca com ele saía rabiscando e não sei o quê. Então, essa alegria. E o Ziraldo também gosta de cantar. Então, assim, eu acho que a minha influência é o meu primo Ziraldo. Uma boa influência. É ótima influência. E escreve também, né? Também, exato. Sabe? E essa farra toda. É verdade, tem tudo a ver, né? De repente. Essa coisa múltipla. É verdade. A Marta Lima, ela comentou, as áreas de recursos humanos deviam ter profissionais com formação de coach. Seria ótimo para a gestão de pessoas mais efetiva. E aí, o que você acha a respeito desse argumento?
E eu te pergunto quais são as áreas que você acha que precisam mais de uma supervisão de um coach? Então, acompanhamento. Qualquer área da vida, pessoal ou profissional, que a pessoa esteja buscando uma mudança ou uma melhora, o processo de coaching é bem-vindo. Na área de recursos humanos, né, principalmente em gestão de pessoas, seria o mundo dos sonhos, porque é entender mesmo qual a motivação daquele indivíduo na vida, para além do processo. Porque se você entende o que motiva aquela pessoa a fazer determinada coisa, você coloca ela numa área em que ela vai ter motivação para continuar. Né? Quando eu comecei a falar da alta performance, né? Da diferença da gente para um atleta profissional. Seria muito bom para RH, assim? Para RH, mas para qualquer condução qualquer área, de melhoria, de busca por melhoria. As pessoas costumam associar muito coach ainda a atletas. Mas se você para analisar um atleta, a quantidade de coisas que ele precisa abrir mão para alcançar o sucesso, ele precisa estar emocionalmente muito bem preparado, muito trabalhado. Eu penso sempre nisso quando eu vejo o Nadal, sabia? Eu olho para o Nadal e digo, isso é muito complicado ser um Nadal. O garoto tem 28 anos. E é muito. E aí vem uma Copa no Brasil, né? Uma Copa em que o Brasil perde de 7-1. Esqueci. E o técnico da Alemanha, o técnico da Alemanha é coach. E no momento em que eles estavam perdendo, isso é muito comum, o brasileiro tem uma instabilidade emocional muito grande, né? Por quê? Porque não sabe o que quer. É respirar, né? É uma ansiedade. E num processo de coaching, você observa também quais são esses gatilhos que fazem a pessoa perder o prumo, se desestabilizar. Exato. E aí no desarmamento. Gente, tem uma pessoa, tem uma arma, eu não consigo entender como que esse tipo de legislação pode passar. Porque num momento, você vai fazer uso da arma num momento de instabilidade. Sim. Ninguém vai fazer uso de, eu vou brincar com uma arma de fogo e vou dar tiro pro alto, né? Tô bem, tô feliz, tô zen, vou dar um tiro pro alto. Você vai usar a arma num momento de ataque para se defender. Acho que só Gandhi é capaz de fazer isso com... Não vai usar, é o que ele falou, né? Não há possibilidade, com o nível de adrenalina alto, não há coach... Não há coach que resolva a questão. Na hora não tem como. Vamos lá, Camila. Por hora são esses os comentários, Vera. Então, ótimo. Então, vamos terminar o programa. Eu gostaria que você dissesse mais alguma coisinha, só para a gente terminar. O que você queria dizer? Eu quero agradecer, né, a participação no programa, agradecer vocês. A troca foi maravilhosa. E é isso, toda vez que você buscar uma mudança e que as pessoas não mudam porque elas têm que mudar, as pessoas mudam porque elas querem mudar. E se você quer mudar e tem disposição para mudar e quer assumir a responsabilidade por esse processo, pode sim procurar um profissional de coach, só que pesquisa antes que profissional é esse, porque apesar de ser um processo do cliente, você precisa saber quem está conduzindo esse processo com você, porque é a sua vida. Coronel. Relativo ao tema que eu vim aqui discutir, que é o desarmamento, eu quero dizer assim para as pessoas que estão nos assistindo, eu nasci na favela. Então, nasci num ambiente, naquela época era bem diferente, né? Mas sim um ambiente violento ainda por força da venda ilegal de drogas. Somente por isso. Entrei para a polícia, então passei 32 anos num ambiente onde você fica o tempo todo mexendo com o seu emocional, ora você ajudando alguém a atravessar a rua e daqui a pouco você enfrentando alguém que está com uma arma de fogo. Então, o seu mood ele vai alterando de um segundo, de uma fração de segundo. Então, a gente sabe muito bem o que é ter uma arma de fogo. O que é ter uma arma de fogo. Então, eu estou nessa luta de, não do desarmamento, mas do controle, da redução de arma de fogo circulando, né, porque eu sei o quão letal isso é e quanto isso faz com que as pessoas queiram resolver os seus problemas pessoais com arma de fogo. E isso é feito dentro de casa, com o vizinho, no trânsito. E cada vez que ela está com a arma e não está em condições de uso, fatalmente ela é passível de ser assaltada, morta e incrementar o mercado de armas clandestinas que vão reciclar essa violência. Então, é muito importante. Não existe arma de defesa, só existe arma com intenção letal e que as pessoas resolvam os seus problemas consultando seus coaches, mas com sinceridade, resolvam os seus problemas não pensando em matar. Não pensando em matar. Quando ela falou assim,
A adrenalina vai estar 1000, porque se só vai usar a arma de fogo quando estiver sob ataque para defesa, tem uma outra coisa. As pessoas, às vezes, falam assim, ó, espera aí, e vai em casa e pega a arma. E não era para uma defesa. Não era para uma defesa, porque ela quer estabelecer uma maior felicidade. Isso que visa o desarmamento. Então, por isso, é importante a gente lutar pelo controle e a redução de armas circulando. Muito obrigada, Coronel. Elvira. Eu quero agradecer, mas quero agradecer a Vera Barroso, quero agradecer aos meus companheiros aqui, que a gente fica pensando muito nas questões humanas, né? Assim, eu tenho muito tempo para pensar nisso, porque quando eu estou pintando, eu estou pensando muito nessa questão humana. Então, assim, estar acompanhada de pessoas com esses pensamentos, com essa ideia, sabe, me fortalece. Então, eu queria agradecer a vocês. Sabe? Muito obrigada. Muito bom artista isso, porque isso dá um ânimo para a gente. A gente que mexe com arte, com cultura, a gente meio que tem uma arma apontada para a gente o tempo todo, né? Assim, porque a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ter fôlego para poder tocar a história. Maravilha. E obrigada a você. Muito obrigada. Obrigada, querida. Doutora Maria Manuela. Muito obrigada por ter vindo, eu achei ótimo. Acho que aquilo que o nosso internauta nos mandou, eu acho que foi uma moça, eu acho que eu a conheço bem até. É isso mesmo, quanto mais a gente divulgar, melhor é. Porque isso deveria fazer parte da nossa educação formal. Mas, infelizmente, não estamos nesse momento e, portanto, temos que correr atrás de alguns prejuízos. Um deles é a nossa educação. Temos metas, então. Mas temos que ter metas, sempre. Tá? Obrigada a todos. Nosso programa chegou ao final. Voltamos amanhã, né, Camila? Exatamente. Até lá, 5 horas.